Fala, rapaziada, Ricardo na área. Hoje sabadão, véspera de jogo, né? Amanhã tem Atlético Paranaense e São Paulo na Arena. Jogo difícil pro São Paulo, mais um jogo fora, né? Nós vamos fazer um raio-x do jogo aqui. Quero falar também aí sobre atualizar a situação do Everton Ribeiro, do Gustavo Scarpa, do Gabriel Peck. Falar da posição de volante, né? Que repercutiu demais essa semana o Pablo Maia. Então queria pedir para vocês, se gostar do vídeo, deixar aquele like pra gente. E ficar até o final. Rapaziada, São Paulo e Atlético Paranaense amanhã, né? Na Baixada, lá em Curitiba. Jogo difícil pro São Paulo, né? O Atlético Paranaense que joga também com 3 zagueiros. O Dorival Júnior que se enrolou no jogo contra o Palmeiras, né? Mas o Atlético joga com 3 zagueiros também. Campo sintético, da mesma forma que o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, o São Paulo o Dorival precisa abrir o olho, a gente já fica com o pé atrás, né? Porque o São Paulo jogar fora de casa, a gente já dá aquela coçada na cabeça, a gente sabe que é um jogo que o São Paulo já é naturalmente difícil jogar em Curitiba, né? Naquele campo lá. E o Atlético Paranaense está bem, né, no campeonato, está em 6º lugar com 48 pontos, junto com o Grêmio, querendo subir na tabela, né? Classificar diretamente para a Libertadores. Então o Atlético Paranaense vem com tudo para cima do São Paulo. O Atlético Paranaense que vive a melhor fase agora, né? O Pablo, 18 gols. O Vitor Bueno tem jogado bem também. E o Atlético achou uma forma de jogar ali no 3-6-1. O Pablo somente de referência na frente. O Atlético Paranaense joga com 2 alas. Só que são 2 atacantes, diferente do Palmeiras. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros, né? O Gustavo Gomes na sobra, o Piquerez e o Mike como laterais, alas. O Atlético Paranaense joga com 2 atacantes, o Canóbio pela esquerda. Então é diferente o estilo de jogo do Atlético Paranaense jogar, né? É muito povoado o meio de campo deles ali, com 6 jogadores. E é um time ofensivo, extremamente ofensivo. Então, o Dorival, espero que tenha estudado o Atlético Paranaense, porque não estudou o Palmeiras, né? Todo mundo sabia a escalação do Palmeiras no 3-5-2 e o Dorival colocou aquele time esburacado do São Paulo, taticamente errado no campo, né? Escalou mal o Gabriel Neves ali, e aí ficou o Rames Rodrigues ali vendido no meio, e a defesa do São Paulo exposta. Enfim, não vou nem entrar no mérito de São Paulo e Palmeiras. Mas a verdade é que o São Paulo precisa, amanhã, colocar um time um pouco mais fechado, jogar mais fechado. Não é demérito jogar mais fechado, né? Não adianta nada você ter a posse de bola de 70% e levar 3, 4 gols. Então o São Paulo precisa jogar mais fechado, tentar ganhar um ponto e se der para trazer 3, traz 3. O que não pode é o São Paulo jogar para querer ganhar o jogo e perder o jogo feio. Essa é a grande verdade. Então, deve jogar o Rafael, o Natan, o Beraldo e o Diego Costa, já que o Arboleda parece que não viajou, nem ele nem o Luan, estão treinando, mas não viajaram. O Caio, o Alisson e o Pablo Maia ali, né, fechando ali o meio. E aí é que tá a questão, né, a dúvida. O Lucas estava jogando aberto pela direita. Eu acredito que ele deva colocar o Nestor fechando pelo meio, né, para povoar o meio de campo ali. O Michel Araújo. E aí a gente não sabe se ele coloca o Michel Araújo que corre um pouco mais e o Rames no banco e coloca 2 atacantes, de repente o Luciano e o Erisson, ou se ele coloca o Michel Araújo, o Rames Rodrigues e um atacante só, o Erisson ou o Luciano na frente, né? A verdade é que ele vai precisar povoar o meio de campo para marcar o meio de campo do Atlético Paranaense, porque se jogar aberto de novo é perigoso. Então deve ser mais ou menos por aí. O Wellington Rato vive uma fase, não deve jogar, mesmo porque se ele jogar na direita ali é peso morto. A gente já viu contra o Goiás, né? A bola chegava ali, o São Paulo não tinha profundidade. Então o Wellington Rato não deve jogar pela direita, como o São Paulo não deve ter um jogador aberto pela direita. São Paulo o Dorival deve povoar o meio de campo para marcar esses jogadores e os alas atacantes do Atlético Paranaense amanhã. Esse é o jogo. Quero falar agora, pessoal, o Atlético Paranaense. Falar da arbitragem, né? Bruno Rafael Pires, de Goiás,
é assistente FIFA, Maurício Coelho Silva Pena é outro assistente, e o árbitro principal é o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, né? Jogo que passa pela Globo, quem estiver em São Paulo, quem estiver fora, Premier, canais fechados da Globo também, e é isso aí. Jogo perigoso para o São Paulo amanhã, São Paulo não pode perder, espero que os jogadores tenham tomado uma chacoalhada, né? Porque é inadmissível um time do tamanho do São Paulo, com a torcida que tem, levar 5 gols do Palmeiras, porque é marcante esse tipo de placar. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Eu não me lembro do São Paulo ter perdido de 5-0 do Palmeiras há muito tempo, sei lá quando foi, se foi, né? Eu lembro que o São Paulo ganhou de 6-1 do Palmeiras, aliás, eu estava nesse jogo aí, com gol até do Mário Sérgio. O São Paulo ganhou de 6-1 do Palmeiras no Pacaembu, há muito tempo atrás, mas ganhar São Paulo perder de 5-0 do Palmeiras, acho que foi a primeira vez que o Palmeiras ganhou do São Paulo de 5-0. Pessoal, quero atualizar aqui a questão de volante, tá? Volante. Falou-se tanto de volante, né? Que o Pablo Maia é insubstituível, que o Pablo Maia dá a impressão que o Pablo Maia é o Maradona, né? Não é. Ele é primeiro volante, né? Fez falta contra o Palmeiras. A gente sabe que é necessário jogar com o primeiro volante marcando. Quando o Luan jogava, estava na melhor fase dele, fazia diferença. O São Paulo tinha melhores resultados quando o Luan jogava. Da mesma forma agora o Pablo Maia. São Paulo precisa de volante, mas não dá para você transferir uma derrota dessa nas costas de um volante. Mas sim de um comportamento geral da equipe e também de uma estratégia má feita pelo Dorival Júnior. Ponto. É isso aí. Agora, o São Paulo, a gente sabe que tem algumas prioridades de contratação e muitas vezes o torcedor se empolga com jogadores de armação, atacante, jogador de beirada e tal. Ontem eu até falei sobre isso aí. São Paulo precisa sim de pensar muito bem na questão de primeiro volante. O Pablo Maia provavelmente saia. Eu acredito que um grande jogador, né? Ontem estava assistindo o jogo, sub-20, né? Um jogador que fez o segundo gol do São Paulo ontem, tem jogado muito bem, o Felipe Negrutti. Ele já jogou pelo São Paulo na Copa Sul-Americana com o Dorival esse ano. É um grande jogador, tem 19 anos, 1,80 m, destro. Quem tiver oportunidade, dá uma olhada no gol ontem. Ele fez uma bela jogada, segundo gol do São Paulo. São Paulo classificou no Sub-20 para fase semifinal do Campeonato Paulista. Né? Então, é um grande jogador, deve ser aproveitado em 2024. Aliás, já deveria estar sendo aproveitado no profissional, na ausência do Pablo Maia e do Luan, porque o Luan a gente não sabe quando volta. Treina agora, depois machuca, enfim. Esse menino aí, ele está desde 2015 no São Paulo, vai ser um grande jogador, se não sair precocemente do São Paulo. Mas tem grande futuro. Então, assim, já é um reforço para 2024, um grande reforço para 2024, tem que ser trabalhado, jogar no Campeonato Paulista já, né? Felipe Negrutti, vamos ouvir falar muito dele, grave esse nome aí. Mas o São Paulo vai precisar de mais um volante. O São Paulo precisa ir no mercado atrás de um volante, de um primeiro volante, um jogador marcador, senão fica vendido, né? E a gente sabe que não é só esse o problema, né? Precisamos reforçar a equipe em outros setores. Outros setores, a gente vai entrar agora no assunto, primeiro do Gabriel Peck, tá? Quero atualizar, informação, eu gosto de dar informação e continuar atualizando as informações para a gente esgotar o assunto. Tem jogadores que ficam na mão de empresários. O Gabriel Peck é um jogador de 22 anos, joga no Vasco há algum tempo, é o melhor jogador do Vasco, só que é um jogador um pouco queimado com a torcida porque o Vasco não ganha. E aí o que acontece? Os torcedores põem culpa em algum jogador. Joga nas costas dos jogadores que geralmente são os mais talentosos. Então a torcida do Vasco tá meio saco cheio do Gabriel Peck, que não é culpa dele. O Vasco tá lá embaixo na tabela. Só que o jogador ele não pode transferir a vida dele na mão de um empresário e deixar que o cara resolva tudo por ele. O São Paulo, o empresário dele soube do interesse do São Paulo, do Gabriel Peck. O Vasco deve 16 milhões para o São Paulo. O empresário dele chegou e falou assim, ali não sai para nenhum time nacional, somente para o mercado europeu.
Cara, eu acho totalmente errado isso aí. O São Paulo ano que vem é uma grande vitrine, né? Ele poderia jogar pelo São Paulo ano que vem e depois ser vendido para a Europa. Não impede. Agora, você fechar a porta para um time brasileiro do nível do São Paulo, quem é o Vasco? O Vasco tá mal hoje. O Vasco briga lá embaixo. O jogador vai ficar jogando no Vasco a vida inteira. Quem é o time do exterior que vai pagar pelo Gabriel Peck o que ele acha que vale? Como eu já falei antes, achar é uma coisa, vender é outra coisa. Né? Então não deveria fechar as portas para o São Paulo. Muito pelo contrário. Deveria iniciar-se uma conversar com o Vasco, ver o que dá para fazer, abater os 16 milhões aí, pegar um parcelamento aí, ele jogar no São Paulo por empréstimo de 1 ano, né, com valor estipulado aí de venda, alguma coisa parecida. Mas o empresário do jogador, o jogador fechou as portas para o São Paulo, essa é a informação que a gente tem. Infelizmente. Everton Ribeiro, pessoal, já falamos aqui, não é um jogador novo, né, é ídolo do Flamengo, porém ele deu uma brecada na renovação de contrato com o Flamengo, está exigindo 2 anos de contrato, já que o Flamengo bateu o pé e falou que quer 1 ano só de contrato, porque o Flamengo não é besta, não quer fazer contrato longo com um jogador que de repente fique no banco ou que não renda, daí fica amarrado com 1.200.000 de salário, e aí não é interessante para o Flamengo, mesmo o Flamengo tendo recurso, né? Então, é um jogador já entrando aí na casa de, né, já mais para o fim de carreira. Então, a verdade é a seguinte, o Dorival Júnior bate o pé que é o Everton Ribeiro no São Paulo. Eu já dei a minha opinião, acho que o Everton Ribeiro com o Rames Rodrigues não dá. Não tem como jogar os dois. Ou joga um ou joga outro. Né? Everton Ribeiro, se não vier para o São Paulo e se não renovar com o Flamengo, daqui a pouco ele vai pedir, pelo amor de Deus, para jogar em outro clube por 400 pau por mês. Porque nenhum time vai querer pagar 1.200.000 para ele por 2 anos de contrato. Né? Você conta nos dedos aí os times que querem pagar isso aí para um jogador hoje. E aí não é time de Libertadores, é time de segunda linha, ou time que não está classificado para grandes torneios. Né? É isso aí. A situação é essa. Não vejo o Everton Ribeiro como prioridade para o São Paulo. Diferente do Gustavo Scarpa, tá? Gustavo Scarpa já é um jogador polivalente. Ele jogou lá no Palmeiras com o Dudu, jogou com o Rafael Veiga, jogando junto, né? Chegou até a jogar junto com o Lucas Lima, então ele cabe em outros setores do campo. Ele é polivalente, ele cabe em outros setores do campo que não interfere na questão de intensidade do time. O Gustavo Scarpa caberia jogando com o Rames Rodrigues, sim. Caberia jogando com o Lucas. É diferente. Ele tem a bola parada potente, é um jogador que tem chegada na frente, mas ele faz outras posições. Ele, taticamente, é um jogador muito bom. Né? A gente sabe que o Gustavo Scarpa hoje tem um valor de mercado de 50 milhões de reais. Não viria para o São Paulo em definitivo, iria emprestado. Ele não deu certo na Inglaterra, no Forest, e não deu certo no Olympiacos da Grécia. Então, ele quer muito, já falou que ele quer muito vir para o Brasil em 2024. O jogador não quer ficar parado, né, galera? Pô, o cara vai para um lugar, vai para a Inglaterra, não joga. Aí vai para a Grécia, cultura totalmente diferente. Não se adapta no estilo, tem uma série de coisas, né? Tem jogador que não se adapta na cidade, com um tipo de torcida, é diferente. Não deu certo nenhum desses 2 mercados. O cara quer voltar pro Brasil, ele falou, pô, tentei em 2 lugares, não deu, pô, deixa eu dar uma recuada, jogo num time grande de São Paulo, do Brasil, que joga Libertadores, e toca o barco, segue a vida dele, né? Aparecendo. Ele tem que dar corda na vida dele de novo. Então, Gustavo Scarpa quer voltar para o Brasil. Quais são os times interessados no Gustavo Scarpa hoje? Internacional, não acredito que o Internacional vá para a Libertadores. Fluminense, acho que ele não volta para o Fluminense. Atlético Mineiro, não acho que o Atlético Mineiro vá para a Libertadores. Flamengo e o São Paulo. Acredito que o grande rival do São Paulo para contratar o Gustavo Scarpa seja o Flamengo. Né? Seja o Flamengo. Então eu acho que está entre esses 2 times. Segundo informações, o São Paulo vai fazer o esforço máximo para contratar o Gustavo Scarpa.
Eu investiria também. Acho que o Gustavo Scarpa sim vale a pena contratar. Não o Everton Ribeiro, o Gustavo Scarpa. Então o pé é esse aí, galera. O São Paulo vai tentar sim a contratação do Gustavo Scarpa. O Palmeiras, segundo informações, a Leila não vai entrar em leilão e o Palmeiras está pensando em contratar outros jogadores. Tá sob sigilo, né? Porque eles não querem entrar em concorrência, mas parece que é jogador argentino. Então o Palmeiras está meio que fora do Gustavo Scarpa. A não ser que o Gustavo Scarpa fale assim, ó, eu só volto para o Palmeiras, mas não é o caso. Ele já deixou claro que ele jogaria por um outro time de São Paulo, rival do Palmeiras. Então ele abriu porta para o São Paulo. Beleza? As informações são essas. Amanhã a gente faz um pós-jogo aí. Quem gostou, deixa aquele like. Um grande abraço. Tchau.